Hoje foi a manifestação que ocorreu na Avenida Paulista, convocada por Jair Bolsonaro, em que tinha várias pautas, dentre elas, pautas golpistas. Mas antes de você ficar nervoso, calma. Quando eu digo pauta golpista, não é porque eu estou fazendo um juízo de valor, não é a minha interpretação, é literal. Eles próprios falaram sobre golpismo, mas eu vou explicar sobre isso. Bom, mas antes, se você não me segue, por favor, me siga aqui, deixe o seu like, deixe o seu comentário, faça a sua inscrição, acione o sininho. Tudo isso é muito importante, principalmente porque esse canal está começando. Então a participação, primeiro, vai me motivar a fazer novos vídeos e segundo, que vai engajar o canal, e é esse o propósito. Olha só, se você puder, me siga lá também no Instagram, @FabioRap, e também no TikTok, mas eu não me lembro, deveria me lembrar qual que é o meu perfil. Mas só digitar no TikTok FabioRap, R-A-P-P, como está aí no YouTube, e você vai ter acesso lá à minha conta. Bom, vamos lá. É o seguinte, as manifestações, aliás, a manifestação de hoje, foi uma só, foi na Avenida Paulista, pelo menos a que foi convocada, podemos dizer assim que ela foi fracassada. Calma, eu sei que vocês já ouviram em outros lugares que nós temos que observar muito bem o que aconteceu lá, porque é perigoso, é verdade. E essas duas ideias conseguem conviver juntas, isto é, olhar porque ali há um perigo, mas ainda assim foi algo fracassado. Elas não se contrapõem às ideias, eu também vou explicar aqui. Parece até contraditórias, mas não são. Bom, seguinte, e por que ela é fracassada? Porque os bolsonaristas estavam esperando uma manifestação em torno de 500 mil de pessoas. Chegou até ser divulgado entre os bolsonaristas, em algumas redes bolsonaristas, de que havia na manifestação cerca de 400 mil pessoas. Entretanto, dois institutos, um ali vinculado à USP e o outro que eu não me recordo, mas também um instituto muito importante, fizeram ali uma checagem. Claro que ela não é 100% eficaz, né? Mas é a que se aproxima com maior clareza da realidade. Chegaram ali num número de 48 mil pessoas. Se você identificar uma foto das manifestações, você vai perceber, aliás, eu estou falando sempre no plural, né? A gente está acostumado que acontece em vários lugares, né? Mas só aconteceu uma. Da manifestação, você vai perceber que não tinha como ter 400 mil pessoas, até porque tendo 400 mil pessoas, para quem é aqui de São Paulo, sabe o que significa ter 400 a 500 mil pessoas na Avenida Paulista, porque aos finais do ano, né? Ao final do ano, nós temos uma festa da virada e geralmente tem isso em torno de 400 e 500 mil pessoas, e pego ali 4, 5, 6 quarteirões da Avenida Paulista, e não era o que tinha ali hoje no 4, 5, não, pega mais, acho que 5, 6, até 7 quarteirões da Avenida Paulista, não era o que tinha, como vocês podem observar nas fotos. Bom, mas enfim, dito lá, 48 mil pessoas, basicamente é isso mesmo, tá? A PM não trabalha com o número de 400 mil. E aí fica aqui uma mensagem, né? Lembrando que o ano passado, se você fizer uma conta rápida, dá 1/4 as pessoas que compareceram nessas manifestações, 1/4 do que as pessoas que compareceram na manifestação do ano passado, né? E isso revela muito a percepção das pessoas com relação a essa questão da anistia e essa questão do golpe, da tentativa de golpe. As pessoas que votaram no Bolsonaro, muitas delas querem sim a condenação das pessoas que tentaram dar golpe de Estado. Nem todas as pessoas, aliás, a maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro, elas não são golpistas. E olha que está falando aqui uma pessoa que não consegue dialogar com o bolsonarista. Mas é verdade, a maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro não são golpistas. Queriam algo diferente da esquerda, mas não que rompesse com a democracia. Isso é um dado da realidade. Isso se revelou, inclusive,
nas pesquisas com relação a se as pessoas estão de acordo com as penas que foram dadas por aqueles golpistas do 8 de janeiro. Mais de 70% das pessoas entendem que as penas estão corretas. E uma parte significativa, mais de 50%, entendem que o Bolsonaro foi culpado e liderou a tentativa de golpe. Ou seja, se é mais de 50 pessoas, muitas delas votaram no Bolsonaro. Mas pessoas que, ainda que votaram, sabem e conseguem fazer uma leitura de realidade, né? De cenário. Tá vendo as provas, tá vendo o que tá acontecendo, né? As revelações, as provas, os áudios, etc, etc, etc. Bom, mas aí a gente tem que fazer algumas análises do que aconteceu no evento. Primeiro, houve uma subida de tom. Tá? Bolsonaro claramente não, literalmente disse que houve golpe em 2022, mas quem deu o golpe foi o Tribunal Superior Eleitoral. Ele diz, de forma literal, que foi dado um golpe para tirá-lo do poder, e esse golpe foi dado pelo Tribunal Superior Eleitoral, lembremos, era o Alexandre de Moraes, que estava na presidência, e que, ele diz, se referindo ao Lula, que eles queriam, o Tribunal Superior Eleitoral, os membros do Tribunal Superior Eleitoral, colocaram esse indivíduo lá e me tiraram. Portanto, ele não acredita ainda que perdeu nas urnas. Ele agora sobe o tom, ele já não fala mais só de fraude nas urnas, mas de que houve um complô liderado pelo Tribunal Superior Eleitoral para tirá-lo da presidência. A loucura, ela deu uma escalada em níveis estratosféricos. E mais, sabe quando você diz assim para uma pessoa, não pense em elefante? O que a pessoa pensa logo? Num elefante. Aconteceu muito isso nessa manifestação. E por quê? A Michelle Bolsonaro, num discurso falsamente cristão, porque aquelas pessoas que estão lá, Silas Malafaia, aquelas pastoras, que tem uma pastora lá que é uma prefeita de uma cidade, de uma coisa grotesca. Aquilo ali não tem nada a ver com cristianismo. Absolutamente nada a ver. Eu teria o maior prazer de discutir, debater cristianismo com essas pessoas. Absolutamente nada a ver. Tudo está em desacordo com a literatura sagrada, com as escrituras sagradas. Absolutamente em desacordo. Nada orna com as escrituras sagradas. Eles fazem uma teologia muito própria, uma teologia muito específica para os fins espúrios que eles propagam. Mas isso aqui eu deixo de lado por um outro momento. Onde eu quero chegar? A Michelle Bolsonaro diz assim, Alexandre de Moraes, estamos orando por sua família, pela sua esposa e pelos seus filhos. Isso é uma ameaça, velada, mas é. Ah, mas será que não é uma interpretação naquele contexto? Não me parece. Que é uma mera interpretação. Me parece que é uma condício, aliás, é uma condição sine qua non. É aquilo, é naquilo que vai se desdobrar o raciocínio. Malafaia fala de um levante civil, de uma revolução. Curioso, né? Conservador falando disso. De um levante civil se as eleições não ocorrerem com a figura do Bolsonaro. Vai somando tudo isso, aconteceu tudo isso hoje. Somado a isso, o Bolsonaro fala categoricamente que houve golpe. Então, houve golpe. Eleições sem Bolsonaro em 2026 haverá um levante. A gente sabe, não haverá. Isso é só para alimentar a base bolsonarista. Que essa base bolsonarista da extrema-direita, ela é alimentada com ódio. Ela é alimentada com um discurso golpista. Você não consegue fazer com que esse grupo, essa base, seja alimentada com uma pauta propositiva, com algo que, de alguma maneira, altere as condições da sociedade para melhor. Essas pessoas não se empolgam com isso, com a racionalidade.
elas não se empolgam com a empatia, elas não se empolgam com a ciência, com a inteligência. É tudo contrário a isso. É o ódio, a falta de empatia, a desinteligência, a anticiência. Isso, teorias conspiratórias. Isso que empolgam, essas coisas empolgam essas pessoas. E para isso, eles alimentam elas com isso, sabendo que o resultado é um só: prisão de Bolsonaro, que não haverá prisão, saibam disso. Bolsonaro, como um verdadeiro covarde que já se mostrou de outras vezes, até porque o filho dele está nos Estados Unidos e foi a mando dele para preparar o terreno, porque ele será condenado. Quando ele perceber ao final do processo que a decisão condenatória sairá, ele vai fugir. E alguns vão perguntar, mas fugir como sem passaporte? Não se esqueçam, esses bilionários que o cercam têm jatinho. Não tem conferência de passaporte com jatinho. E se ele tiver asilo nos Estados Unidos, ele pousa nos Estados Unidos e acabou. Então, a coisa mais fácil é sair do Brasil por uma via escusa, né? A não ser que o próprio tribunal, percebendo isso, por alguma investigação, determine que a Polícia Federal faça a prisão de Bolsonaro antes da decisão do processo. Agora, com tudo isso que aconteceu lá, e participaram dessa patuscada Zema, Caiado. Olha, eu desacreditei quando eu vi o nome do Caiado lá. Embora eu tenha inúmeras divergências, mas achei ele sempre um indivíduo democrata, o que não é. É um golpista. Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior estava lá também. Portanto, havia sim uma frente ampla de golpistas. E agora eu posso dizer, sem medo de ser retalhado, que não havia só pessoas de extrema direita, mas havia pessoas de direita que se renderam, essas pessoas, ao extremismo de direita, à extrema direita. Portanto, eu posso já afirmar que a direita e a extrema direita no Brasil não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Não há direita democrática no Brasil e ponto final. Bom, dito isso, fiquemos atentos, mas ainda bem que não foi uma manifestação como os bolsonaristas esperavam, mas ainda assim temos que ficar atentos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal.